Tua mão, tua Bíblia aí. Levanta ela bem alto aí. E vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, ó Deus, nos submetemos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo nessa noite. Que Ele tenha total liberdade no nosso meio para ministrar nas nossas vidas, para ministrar aos nossos corações. Ó Pai, nós queremos nessa noite ser transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro que a Tua palavra cairá como uma semente em terra fértil em nossos corações. Ela vai produzir frutos em nós e através de nós. Que eu seja tão somente, Pai, um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 3. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que adiante estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão, Paulo ele fala algo nesse texto fantástico. Ele fala de prosseguir para o alvo. Repete comigo, prosseguir o alvo.
Olha para o irmão que está do seu lado, dá para fazer isso, glória a Deus, aleluia. E fala com ele, prosseguir para o alvo. Essa palavra prossigo no original grego, dioco, ela significa fazer, correr, fugir, afugentar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, perseguir. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que ele prossegue para o alvo. Ele está dizendo, eu corro atrás do alvo, eu prossigo para o alvo. Paulo não está apenas tornando conhecido para os crentes de Filipos, nem apenas tornando conhecido a mim e a você, o que ele fazia, embora possamos classificá-lo e conseguimos fazer isso, lendo a palavra de Deus, nós podemos dizer, através das suas cartas, que Paulo era um perseguidor de alvos. Ele era um cara que corria atrás dos objetivos, ele corria atrás dos alvos. Eu creio que podemos colocar esse nome nele, perseguidor de alvos. Mas a razão pela qual ele compartilha isso é para nos sinalizar que aquilo que para ele era um estilo de vida, isso tem que se tornar para mim e para você um estilo de vida. Nós como cristãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós como aqueles lavados, remidos no sangue do Cordeiro, ninguém dá glória a Deus, né? Eu vou fazer o apelo aqui, vocês têm que entregar a vida a Jesus, irmão. Nós que somos aqueles que somos nascidos de novo, a Israel de Deus, nós não podemos ser um povo, irmão, acomodado. Nós não podemos ser acomodados, irmão. Um povo sem objetivo na vida, um povo sem saber o que quer da vida. Nós não podemos ser assim. Esse era o estilo de vida do Paulo, ele era um perseguidor de alvos, e meu irmão, você tem que ser assim também. Olha, tem alguém me ajudando, aleluia. Tem um pentecostal nessa igreja. Nós precisamos entender que não só na vida cristã, mas a vida como um todo, ela requer de nós essa capacidade de enxergar alvos claros, essa capacidade de enxergar um alvo claro e definitivo, defini-lo, uma capacidade de estabelecer metas, de ser norteado por objetivos e por propósitos. Tem gente, se você perguntar, meu irmão, qual é o teu propósito, ele não sabe. Ele não sabe o que ele quer da vida. Você deve lembrar quando você era criança. Logicamente que para uns tem que puxar mais da memória. Mas para alguns está bem recente. Que você vai lembrar assim, quando eu crescer, eu quero ser isso. Acho que a maioria das crianças, quando fala que quando crescer, quer ser astronauta, né? Depois descobre que tem que estudar para caramba e desiste. Mas hoje você vê cristãos, crentes, que não têm objetivo na vida. Não tem um alvo, não tem uma meta. Paulo está mostrando um princípio da vida cristã. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o meu objetivo, eu persigo ele. E o interessante é que ele, antes dele falar isso, ele fala que, assim, para nós que vivemos, que levamos a vida no Espírito, nós que adoramos pelo Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele está falando para crente, irmão. E ele fala, nós não vivemos segundo a carne. Nós não temos a confiança na carne. Nós não temos a confiança na nossa força. Nós não temos a confiança naquilo que nós podemos realizar.
E ele fala, olha, e eu podia muito bem ter essa confiança. Se tem alguém que podia confiar desse jeito, sou eu. E ele começa a falar uma série de requisitos que ele tem. Ele apresenta o currículo dele. Ele mostra que ele cumpriu todo o protocolo que a lei exigia. Circuncidado no 8º dia de vida. Hebreu. Tribo de Benjamim. Mas aquilo que eu valorizava, aquilo para mim que era muito bom, aquilo para mim que eu achava que era o top, que era o demais, que era legal, eu conheci um cara que me fez entender que isso não vale nada. Aquilo que para mim era demais, que eu achava, não, é isso aqui que é o importante, é isso aqui que eu tenho que focar. Eu conheci um homem chamado Jesus Cristo, que me fez entender que isso aqui não vale nada. Isso para mim agora é perda, por causa desse homem que eu conheci. E ele chega a dizer que ele considera como esterco, irmão. Então ele apresenta todo o currículo dele e fala, isso tudo para mim não tem valor nenhum. Isso tudo para mim é passado. E eu quero deixar isso para trás, porque tem algo que eu preciso alcançar. Há um objetivo ao qual eu tenho que alcançar, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Eu prossigo para o alvo. Você vê crente hoje que está igual aquele cachorro, correndo atrás do rabo. Fica rodando, 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 não sai do lugar. Não sai do lugar. E quando a gente fala, o tema da mensagem é perseguidores de alvos, e está no plural, a palavra alvos é de propósito, meu irmão. É de propósito. Porque existem diferentes tipos de alvos aos quais você pode alcançar na sua vida, amém? Quando o apóstolo Paulo faz a menção do prêmio da soberana vocação, ele está falando do chamado de Deus para mim e para você. O chamado de Deus para as nossas vidas, para vivermos a vida cristã, para completarmos a carreira e finalmente nós possamos desfrutar da recompensa eterna. 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 9, a Bíblia fala, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E quando ele fala o fim da vossa fé, não quer dizer que a fé simplesmente terminou, ele está falando para alcançar um objetivo final. Ele está falando do propósito final da nossa fé, que é qual? A salvação da alma. A razão principal que eu e você cremos em Deus, na obra do Senhor Jesus, não é apenas para tentar melhorar a nossa qualidade de vida hoje e aqui. Nós temos, meu irmão, e você precisa ter isso muito firme na tua mente, no teu entendimento. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo eterno, nós temos um lugar a alcançar, que é a salvação da nossa alma. Há um alvo a ser conquistado. Nós temos um lugar para chegar, meu irmão. Eu não sei você, querido. Não sei você. Mas tem uma frase. Que eu sou doido para ouvir ela. Tem uma frase, irmão, que eu vou te dizer que eu posso dizer que eu vivo em função dela. Eu vivo em função dessa frase. Que é o dia em que eu vou atravessar os portais da glória. O dia que eu atravessar os portais da glória. E eu vou ouvir da boca do Senhor Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
objetivo final. O apóstolo Paulo está destacando aqui esse bendito alvo, o prêmio da soberana vocação. E ele revela para nós que o primeiro grande alvo da nossa vida, meu irmão, o primeiro grande alvo para cada um de nós podemos dizer que esse é o alvo da vida cristã, é o fato de concluir a carreira. Esse apóstolo Paulo, que era um perseguidor de alvos, já velho, quando está chegando a hora da sua morte, coisa que ele já sabe que está para acontecer, ele declara em uma das suas epístolas para Timóteo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. O que ele quer dizer com guardar a fé? Ele está querendo dizer que eu não deixei que a fé se perdesse. Eu não deixei que a fé se perdesse ao longo do caminho. Eu não comprometi a minha fé ao longo do caminho. Aliás, ele está dizendo: eu encerrei a carreira, eu terminei o caminho, eu percorri o trecho todo até o final. Até o final. Nós precisamos entender isso. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, Paulo ele utiliza uma ilustração, ele falando de pessoas que naufragaram na fé. Ele usa essa alegoria de algo que era comum para as pessoas naquela época, né? As viagens longas, elas eram feitas não só a pé ou no lombo de animais, mas eles usavam embarcações. Então ele usa essa figura do naufrágio. Alguém que entra em uma embarcação no porto, com o objetivo de concluir a sua viagem, de atracar no outro porto, mas na verdade, por algum momento, por alguma determinada situação, essa viagem ela foi abortada. E o naufrágio, ele não implicava só em uma jornada interrompida, mas normalmente isso também indicava que as pessoas se perdiam no caminho. Elas se perdiam antes de concluir a sua jornada. E ele usa essa aplicação para a fé. Por quê? Porque ele está dizendo que tem pessoas que podem não concluir a carreira. Pessoas que não podem não concluir a carreira. E esse é um alvo, meu irmão, que tem que nortear a minha e a sua vida. Isso tem que nortear a tua vida. Você tem que pensar e entender o seguinte, e dizer o seguinte: eu não vou permitir que nunca, em hipótese nenhuma, nenhuma perseguição, nada vai me tirar de prosseguir para este alvo maior, que é concluir a minha jornada de fé. Nada vai interromper a minha caminhada, nada vai me interromper na minha jornada, porque eu tenho um objetivo, e eu vou perseverar nesse caminho, eu vou permanecer, eu vou prevalecer nele. Prosseguindo para o alvo. Para o alvo. O povo de Deus precisa se movimentar, irmão. Ele precisa se movimentar. O povo de Deus precisa se mover. Você sabe uma coisa que vai acontecer no teu caminho, meu querido? Preste atenção nisso aqui. Oh, Jesus. Enquanto você caminha em direção ao teu alvo, porque você está prevalecendo, porque você está continuando, porque você está firme, inabalável no propósito, enquanto você caminha para o alvo, na tua caminhada você vai ver pessoas que se perderam pelo caminho, e você vai ser instrumento de Deus para levar elas para o alvo.
Instrumento nas mãos de Deus. Porque quem prossegue para o alvo, meu irmão, é instrumento nas mãos de Deus para levar outros. Quem prossegue para o alvo, meu irmão, quem está com os olhos fixos em Jesus, não importa a tempestade batendo de um lado para o outro, não importa a altura das ondas, eu estou olhando para Ele, foi Ele que mandou andar sobre as águas, eu não quero olhar para as ondas, eu não quero olhar para o vento, eu não quero olhar para trás, eu estou deixando as coisas que para trás ficaram, eu estou olhando para Ele, e eu vou continuar andando sobre as águas, até o final. Prossegue para o alvo. Prossegue para o alvo, prossegue, irmão. Caminha firme. Não tira os seus olhos daquele que liberou a palavra sobre você. Meu irmão, um dos alvos é a soberana vocação. O outro alvo é concluir a carreira. Mas tem outros alvos na tua vida também, meu irmão, aos quais você precisa alcançá-los. E você sabe quais são? São as promessas que Deus liberou sobre a tua vida. Isso também é alvo na tua vida. Isso também é um objetivo a ser alcançado. Porque, meu irmão, eu falei até agora de alvos que são para todos nós. Mas existem os alvos personalizados, individuais. Existe a palavra que Deus liberou sobre você, irmão. Existe a promessa que Ele entregou para você. Eu não sei como que Ele entregou, se foi por meio de sonhos, se foi por meio de um homem ou uma mulher de Deus que te entregou a palavra, se foi por meio de visão, se foi através da própria Bíblia quando você lia. Eu não sei como Ele te deu a promessa. Eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir, mas você tem que prosseguir para o alvo. Prossegue, se move, igreja, se move, Israel de Deus, não dá para ficar parado mais. Pastor, mas as circunstâncias como estão? Olha como as coisas estão, pastor, o caos que está instalado. Olha a confusão que está o mundo. Olha como está a situação toda. Meu irmão, todo avivamento, antes dele precede o caos. Antes do avivamento chegar, vem o caos. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda existem aqueles que não se dobraram. Ainda existem aqueles que permanecem. Ainda existem aqueles que estão firmes. Ainda existem aqueles que não olham para as circunstâncias, eles olham para o alvo, eles olham para Jesus. Ainda existem. Meu irmão, a gente sabe que nós estamos no meio do caos, é verdade, irmão. Isso não é mentira, isso é uma verdade. Estamos no meio de um problema mundial. Mas o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo, querido. É Jesus. Nosso alvo é Ele. Em meio aos problemas, olha para Ele. Em meio ao caos, olha para Ele. É para Ele. Sabe, meu querido, a igreja precisa se mover, ela não pode parar. A igreja não pode parar, meu amado. Pastor, mas do jeito que está, o que nós vamos fazer? Nem reunir direito nós estamos podendo. Não estamos podendo, mas você pode ligar para alguém, querido. Não está podendo reunir, mas você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, evangelizando, falando de Jesus. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que está desviada. Pelo menos uma você conhece. Você está caminhando para o alvo.
Leva essa pessoa junto. Leva ela junto. O melhor ambiente para a gente ver o milagre de Deus é o que nós estamos agora. O melhor ambiente para a gente ver o sobrenatural de Deus acontecendo é esse agora. É esse, irmão. Está na hora da igreja se movimentar. Está na hora da igreja se mover. Está na hora da igreja se mover, querido. Não dá para ficar parado, meu amado. Não dá para ficar em cima do muro, querido. Não dá. Está na hora de você se levantar e se posicionar. Por mais tempo que esteja levando, Deus não se esqueceu da palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Pode estar demorando, mas Ele não se esquece. Ele não se esquece. Tem, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Dentro da tua caminhada, para o alvo, que você está caminhando para o alvo, amém? Glória a Deus, meia dúzia está. Dentro da tua caminhada para o alvo, Deus vai usar você. Pastor, uma coisa ficou feia para o meu lado. Calma, irmão. Eu aprendi na caminhada a fazer a pergunta certa. Não é Deus por quê, é Deus para quê? Deixa eu te contar um trem. Eu trabalhando, aliás, para os visitantes aqui, eu sou de Minas, e trem para mim é tudo. Tudo para mim é trem. Então você me entende, irmã, glória a Deus. Onde eu trabalhava, eles me mudaram de função uma vez. E foi lindo e maravilhoso esse período que eles me mudaram de função. Porque eles, na verdade, eles me mudaram de área. Eu trabalhava na usinagem, eles me mudaram de área. E de escala nessa área. A área que eu trabalhava de segunda a sábado. Para essa outra, eu cumpria a escala, 4-1, 4-2. Quem trabalha de escala sabe que bênção que é isso daí. Quando eu fui para essa outra área para trabalhar de escala, 4-1, 4-2, olha que bênção que veio sobre a minha vida, irmão. O meu salário reduziu R$400. Adivinha o que eu fiz? O homem espiritual, a Israel de Deus, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo santo, o povo adquirido. Briguei com Deus. Que absurdo, cara! Por quê? Não fazer isso comigo? E chorei, e esbravejei, e reclamei. Aí, e nada de resposta. Aí eu falei assim, aí um dia eu orando, chorando, sabe aquela choração, que é a oração com choro? Eu estava nesse momento. Aí o Senhor falou comigo, você está perguntando errado. Como assim? Não é por quê, é para quê? Tá. Para quê, Senhor? Aí ele falou, tem um casal aonde você está trabalhando, que eu preciso que você restaure o casamento deles. Precisava abaixar meu salário, Senhor? Vai, filho, faz. E foi. Irmão, foi o rapaz, eu trabalhando na máquina de usinagem, ele chegou perto de mim e falou assim, você é crente?
Eu sou. Você é pastor? Na época eu pastoreava a juventude. Eu, sim. Por quê? Eu preciso que você me fale o que a Bíblia diz a respeito do divórcio. Aí já veio logo assim, é ele. Aí eu falei assim, tá, eu vou falar para você tudo o que a Bíblia diz a respeito do divórcio. Então fala, depois que eu te falar sobre restauração. Fechado? Ele, fechado. Irmão, 1 ano. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Nesse período, irmão, nós passamos por dificuldade. Muita. Eu lembro que eu fazia curso de eletrônica. E eu saía da fábrica direto para a escola de eletrônica. E um dia desses, e eu descia, cara, era uma distância tipo assim, onde eu descia até a escola, é como se eu andasse aqui até a Estação Farrapos. Então eu descia e ia a pé. E eu lembro um dia que eu passando assim, tinha uma padaria. Vocês entendem que é padaria, né? Tinha uma padaria, e eu passei, e bateu aquele cheiro de misto quente. Na minha terra é misto quente, para vocês é torrada. Então vai aprendendo mineirês, irmão. Bateu aquele cheiro de misto quente, e eu com uma fome, eu tinha almoçado às 10 da manhã, e não tinha dinheiro para lanchar, ia chegar em casa meia-noite, 1h da manhã. Eu falei, ó Deus, queria reclamar não, mas bateu uma vontade, viu? Uma fome. Irmão, naquele dia, adivinha o que aconteceu? Nada. Eu assisti a aula com fome. Fui para casa com fome. Isso era numa quinta. No sábado, minha mãe bate lá em casa. E para minha mãe ir na minha casa, era atravessar a cidade. Que eu morava de um lado da cidade e ela do outro. Minha mãe bate lá em casa, de manhã cedo. Eu falei, o que foi, meu? Não sei. Alguma coisa mandou eu vir cá e eu trouxe esses negócios aqui. Ela levou pão, presunto, queijo. Nesse 1 ano, um dia eu estou em casa, estava de folga. A Alessandra estava ministrando o curso para mulheres na igreja. E aí esse rapaz me liga, desesperado. Preciso conversar com você. Falei, cara, eu estou de folga, amanhã a gente conversa. Não, é agora, ou eu mato minha esposa. Falei, opa, peraí. Falei, tá, você consegue botar ela no carro e vir aqui? Vou tentar. Falei, não, põe ela no banco de trás, irmão. Põe ela no banco de trás e vem. E foram lá para minha casa. Sentou os dois na minha frente. E eu comecei a conversar com os dois. Comecei a trazer a palavra para eles. Descobri qual era o problema. O problema veio à tona. Essa mulher estava com carregando uma falta de perdão por 12 anos, porque ele tinha traído ela. Há 12 anos. E ela já estava surtando por causa disso. E ali, ministrei na vida deles. Eles se reconciliaram ali. Saíram fazendo juras de amor. E o casamento foi restaurado. Irmão, depois daqueles 2 dias eu voltei a trabalhar. Trabalhei por mais 4 dias e saí de férias. Quando eu voltei das minhas férias, fui me apresentar na área, o líder falou assim, não, você pode voltar para a sua antiga área. O meu propósito ali tinha sido cumprido, irmão. O meu propósito ali tinha sido cumprido. E, meu irmão, essa é uma das experiências que eu vivi ali. Eu vivi uma que eu trabalhei, fui para uma outra área, que era óleo de corte, pensa num trem ruim.
Só por causa de uma pessoa, que no meio da área de produção, bateu o joelho no chão e falou: eu quero aceitar Jesus agora. Prossegue para o alvo. No meio do teu caminho para o alvo, você vai ser instrumento de Deus na vida de pessoas. No teu caminho para o alvo, com seus olhos no alvo, Deus vai te usar para alcançar vidas, para tocar vidas, porque você é instrumento nas mãos de Deus, meu querido. Prossegue para o alvo. Prossegue para o alvo. Um dos alvos da nossa vida é pregar o Evangelho. Um dos alvos da nossa vida é fazer discípulos, é batizá-los. Nós vamos ter batismo aqui dia 24, irmão. Irmão, quando eu vejo isso, eles me mandam ali, não, vai ter batismo, meu irmão, eu fico feliz, por quê? Porque eu vejo que nós estamos cumprindo o propósito, caminhando para o alvo. E isso, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, não é uma vitória minha, é uma vitória da igreja do Senhor. Pessoas reconhecendo Jesus publicamente e descendo as águas. Quando a gente vem aqui e fala, olha gente, nós vamos ter o encontro com Deus em maio. Irmão, entende uma coisa. Mas lá vem esse negócio de retiro, é para quê? Que palhaçada, que não sei o que e tal. Meu irmão, não é isso. É porque nós sabemos, nós já vimos, já foi comprovado que vidas são transformadas e restauradas neste encontro. Pessoas são completamente mudadas por Deus. E nós queremos que isso alcance você. Nós estamos cumprindo o nosso propósito, caminhando para o alvo. Caminhando para o alvo. Hoje de tarde teve linha de ensino, tadinho dos alunos. Os alunos, os que ficaram para o culto, tudo que tinha. Eu dei aula para eles hoje sobre o caráter do ministro. Você sabe por que isso, irmão? Não é porque a gente quer encher uma sala de aula para ficar com falação. Nós queremos ver Cristo moldando o caráter dele nos ministros de louvor, nos ministros de dança, no pessoal do teatro, no pessoal das artes. Nós queremos ver o caráter de Cristo impresso neles. Não é simplesmente subir aqui em cima e cantar bonito. Não, é subir no altar, consagrado, com a vida reta diante de Deus, em santidade, e prestar culto e adoração a Deus. Daqui a pouco, o louvor desce, acaba o culto, o irmão chama, pastor, eu não gostei porque não cantou a música que eu queria. Pois é, irmão, ainda bem que a gente não canta para você, a gente canta para Deus. É para Deus que a gente canta. Meu irmão, são ferramentas que a igreja disponibiliza para que eu e você possamos prosseguir para o alvo e levar gente conosco. Tem uma ferramenta boa para formar gente aqui nessa igreja chamada carisma. Aqui, ó, acho que é da primeira turma que está formando. Meu irmão, você vai se aprofundar na Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus. Se aprofundar na palavra. Para que ninguém chegue em você, fale qualquer vento de doutrina e te engane. Porque nós queremos o nosso alvo, o nosso objetivo é pastorear uma igreja que conheça a profundo a palavra de Deus e tenha intimidade profunda com Ele. Esse é o nosso alvo. Levar você, meu irmão, a um relacionamento íntimo com Deus. Eu te pergunto, qual que é o alvo da sua vida?
Qual é o objetivo que você tem? Meu irmão, não é pecado traçar meta e objetivo. Não é. Você tem que ter um norte na sua vida. Você tem que ter uma direção. Você tem que saber o que você quer. Não pode simplesmente, meu irmão, estou levando a vida. Não, irmão. Meta, objetivo, propósito, alvo. Ou como está no tema da mensagem, alvos. Alvos. Quando a gente tem o culto da virada do ano, nós entregamos, os alvos do ano seguinte. São o seu planejamento, é o seu objetivo, é aquilo que você quer alcançar. Você não pode, meu irmão, simplesmente caminhar nessa terra, vou levando, não é vou levando, meu irmão. Não, Deus me deu uma palavra, Ele falou, Ele me prometeu algo, Ele liberou sobre a minha vida, eu vou caminhar até conquistar essa palavra, eu vou caminhar até que isso aconteça na minha vida, até que Deus transforme, transborde isso sobre mim. Olha, eu tenho um alvo, a salvação da minha alma, eu vou caminhar em santidade, eu vou caminhar em retidão, eu vou caminhar em sinceridade com Deus, porque eu quero chegar lá e ouvir Ele falar para mim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo, você tem que caminhar em cima disso. Você tem que ganhar uma pessoa para Jesus, pelo menos. Pelo menos uma, irmão. Pelo menos uma. Pastor, Deus liberou sobre a minha vida que a minha casa seria restaurada. Você está caminhando para esse objetivo, você está caminhando para esse alvo, meu irmão. O que você está fazendo? Deus prometeu para mim, através da boca do profeta, glória a Deus, aleluia, de que Ele ia abrir a porta de emprego para a minha vida. E Ele ia ser a porta de emprego. Irmão, o que você está fazendo para isso? Eu estou dormindo. Caminha, irmão, levanta da comodidade, levanta, desperta, ó tu que dormes, levanta e caminha. Pastor, mas você vai ler na Bíblia, você vai ver as igrejas antigamente, acontecia tanta coisa, tanto sinal, tanto prodígio, tanta maravilha, tanta cura acontecia, por que não acontece agora? Porque a igreja está parada, porque a igreja está dormindo, a igreja não se move, não caminha em direção a Deus. Caminha, irmão. Caminha. Pergunta, quantos aqui gostariam de ser usados por Deus no dom de cura? Pode levantar a mão, irmão, não tem problema não. Não é pecado não. Aí a segunda pergunta que eu te faço, o que você faz para que isso aconteça? Qual o seu tempo de leitura da palavra? Qual o seu tempo de oração? Qual o seu tempo de intimidade com Deus? Caminha, irmão, levanta, caminha em direção ao alvo, caminha, fica de pé no seu lugar. Às vezes tem gente que fala assim, pastor, mas esse negócio de entender o plano personalizado de Deus, o plano específico de Deus para cada um, pastor, esse trem é complicado demais. Deixa eu te contar uma coisa, irmão, não é complicado não, ele é emocionante, é empolgante, irmão, é empolgante. Você sabe por que é empolgante? Eu vou te falar o porquê, porque se você tem que parar para pensar, analisar assim, peraí, Deus, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e para sempre será, Ele tem um plano para mim.
Cara, o que é isso? Você não pode simplesmente ficar parado com isso. Isso tem que te movimentar. Isso tem que te empolgar. Esse Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, Ele tem planos a meu respeito. Planos de paz e não de mal. Para me dar um futuro e uma esperança. Esse é o nosso Deus. Se movimenta, igreja. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos, meu amado. Está na hora de sair da comodidade. Até que tudo seja como terá, comparado ao que tu tens.